Olá, queridos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se nós fôssemos dar um título a essa mensagem de hoje, seria Mova-se na direção de Deus. Nós vemos muitas pessoas hoje em dia querendo o favor de Deus, querendo a ajuda de Deus, querendo as bênçãos de Deus, querendo que Deus ele se manifeste na vida dessas pessoas. Mas nós precisamos entender que o maior interessado em se manifestar na minha vida e na sua é o próprio Deus. Ele é o maior interessado em nos atender, Ele é o maior interessado em vir sobre as nossas vidas, Ele é o maior interessado em cuidar de nós. Só que é necessário que nós façamos a nossa parte. A caminhada com Deus, a conquista de uma vida de paz, isso passa por um processo, entende, queridos? Muitas vezes é o que as pessoas elas não conseguem entender, porque elas ouvem falar que o Senhor ele é tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, que basta um estalar de dedos dele na direção dessa pessoa para que a vida dessa pessoa se transforme, para que haja paz dentro da casa dessa pessoa, para que essa pessoa prospere, para que essa pessoa seja cheia de vitórias. E às vezes muitas pessoas elas confundem o Senhor com um personagem dos desenhos, que é o gênio da lâmpada. Muitas pessoas acham que o Senhor ele se comporta como o gênio da lâmpada, que é só você esfregar aquela lâmpada, fazer um pedido, que imediatamente o Senhor vai se mover na sua direção e vai atender exatamente o que você pede para Ele. E quando isso não acontece, essas pessoas ficam frustradas, culpam Deus, acham que Deus não existe, que Deus, se existe, não está preocupado com elas, se existe, não se importa com elas, porque a pessoa não se interessa em ler a palavra do Senhor para entender que a caminhada com Deus, para entender que você receber a graça de Deus, você receber o favor de Deus, você receber muitas vezes as bênçãos de Deus na sua vida, que para isso existe um processo. E muitas vezes as pessoas não entendem isso, não compreendem isso ou não querem viver isso, né? Muitas vezes a pessoa também não quer viver aquele processo. E a palavra dessa tarde de hoje, ela está aqui na epístola do apóstolo Tiago, no capítulo 4, a partir do verso 8. E eu vou ler para você. Chegai-vos a Deus. Ou seja, eu e você é que temos que chegar até Deus, é que temos que procurar Deus, é que temos que buscar Deus. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpe as suas mãos, pecadores. E vocês que não sabem o que querem da vida, de duplo ânimo, sabe aquele crente Raimundo, como dizia na época que eu era menina, isso há muito tempo atrás, pé na igreja, pé no mundo? Então, é a pessoa de duplo ânimo, ela não sabe o que ela quer. Você de duplo ânimo, purifique o seu coração, sinta as vossas misérias, lamente-se e chore, ou seja, reconheça que você, sem Deus, não é nada. Eu e você, tá, queridos? Eu e você, o ser humano, nós sem Deus não somos nada. Ah, mas eu conheço um monte
monte de gente que não busca Deus, que não é rico, que não... Ou melhor, que é rico, que tem de tudo e não tá nem aí para Deus. Querido, tem um salmo que fala sobre isso. Tem um salmo que fala sobre isso. O fim dessas pessoas não vai ser legal, não. Não vai ser legal. Porque nem toda riqueza também vem da parte de Deus, tá? Mas isso é assunto para outro dia. Vamos voltar aqui. Limpe as suas mãos, pecadores. Voz de ânimo duplo, purifique os seus corações. Sintam as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Ou seja, reconheça que você precisa do Senhor. É nós que temos que ir atrás de Deus, queridos. Não é o Senhor que tem que ficar vindo atrás da gente para fazer nossas vontades, não. Nós é que temos que buscar o Senhor para viver a vida em abundância que Jesus nos prometeu. Aí diz assim: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Aí você pode falar assim comigo: irmã Beth, você busca a Deus, né? Você está aí propagando a palavra dele, então é porque você busca Ele. Então, já que você busca Deus, irmã Beth, a sua vida deve ser um mar de rosas, né? A sua vida deve ser perfeita, a sua vida, sabe, você não deve ter nenhum tipo de limitação econômica, seu casamento deve ser lua de mel o ano inteiro. Não é disso que a palavra está falando. E quando o Senhor nos orienta a nos mover na direção dele, nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor, não é para que nós venhamos receber riquezas infindáveis ou bênçãos que outras pessoas não têm. Não é para isso. Não foi para isso que Jesus morreu na cruz, querido. Não é isso. Nós devemos nos mover na direção do Senhor através da pessoa do Senhor Jesus, porque Ele fez aquele sacrifício na cruz para que eu e você pudéssemos ser salvos. Nós devemos nos mover na direção do Senhor, porque nós, como seres humanos, precisamos nos reconciliar com Ele. Mas, irmã Beth, quando que eu rompi o meu relacionamento com Deus? O seu pai e a sua mãe romperam. Sabe de que pai e mãe estou falando? Adão e Eva. Foram eles que romperam o relacionamento com Deus, o relacionamento íntimo com Deus. E esse relacionamento, ele só foi restaurado, ele só pode ser restaurado através de Jesus. Então, queridos, se você, como eu estava dizendo, a minha vida está muito longe de ser perfeita. Está muito longe mesmo. Mas, por que eu me movo? Todos os dias quando eu acordo, eu vou ler a palavra do Senhor, eu vou orar ao Senhor, eu busco a face do Senhor, eu deixo muito claro para o Senhor que eu quero que Ele reinando na minha vida. Por que eu faço isso todos os dias da minha vida, mesmo não tendo uma vida perfeita? Que de fato eu não tenho. Se você for procurar saber direitinho, minha vida não é perfeita mesmo. Por que eu faço isso?